Ninguém imaginava que poucos dias depois de perder a mãe, duas crianças seriam jogadas na rua como se não valessem nada. E menos ainda que aquela chuva fria acabaria levando Sofia e Pedrinho até o maior amor que existia escondido no destino deles. Enquanto Marisa ainda estava viva, a casa parecia ter luz própria. Uma luz que vinha inteiramente do amor que ela dedicava aos filhos. Sofia tinha 11 anos e já ajudava em tudo dentro de casa. Pedrinho, com apenas 3 anos, ainda dormia abraçado à mãe todas as noites. Marisa vivia para os dois. Acordava antes do sol nascer para preparar o café. Costurava as roupas das crianças à mão. Penteava os cabelos de Sofia com delicadeza e cantava, baixinho para fazer o menino dormir. Muitas vezes abraçava os filhos forte demais, como se o coração dela estivesse tentando guardar aqueles momentos para sempre. Vocês são a minha vida, o meu maior tesouro. Enquanto eu respirar, ninguém vai fazer mal a vocês. Mas Sofia, mesmo tão pequena, percebia algo que a mãe fingia não enxergar. Carlos, o padrasto, nunca olhava para eles com carinho, nunca brincava, nunca perguntava sobre a escola, nunca demonstrava paciência. Quando Marisa estava perto, ele fingia educação, mas bastava ela sair do cômodo para o rosto dele mudar completamente. Reclamava das crianças correndo pela casa. Dizia que Pedrinho chorava demais. Olhava para Sofia como se ela fosse um peso. No fundo, a menina sentia medo dele. Um medo silencioso. Daqueles que a gente sente sem conseguir explicar. Carlos não tinha se aproximado de Marisa por amor. Ele sabia que ela possuía uma casa, algumas economias e alguns bens herdados da família. Para ele, tudo aquilo parecia mais importante do que qualquer sentimento. E então, a tragédia chegou rápido demais. Marisa começou a sentir dores fortes, fraqueza constante e um cansaço que parecia consumir sua vida aos poucos. Os médicos descobriram uma doença grave, avançada, cruel. Em poucos meses, aquela mulher cheia de vida ficou magra, frágil e quase sem forças para levantar da cama. Mesmo sofrendo, ainda tentava sorrir para os filhos. Na última noite, chamou Sofia para perto da cama. Segurou sua mão com toda a força que ainda tinha e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Minha filha, cuide do seu irmãozinho. Seja forte e nunca deixe ninguém apagar o amor entre vocês." Sofia chorava sem conseguir responder. Na madrugada seguinte, Marisa partiu. E junto dela, parecia que toda a proteção daquelas crianças também tinha ido embora. O enterro mal havia acontecido, e Carlos já mostrava quem realmente era. A casa ficou silenciosa, fria, pesada. 3 dias depois da morte de Marisa, numa manhã cinzenta e chuvosa, ele chamou Sofia e Pedrinho até a porta da frente. O rosto estava duro, sem piedade alguma. "Agora que a mãe de vocês morreu, esta casa é minha, e vocês não são nada meus. Saiam daqui!" Agora, Sofia ficou sem reação. Achou que ele estivesse bravo. Apenas isso. Mas então ele abriu a porta com força. "Eu não vou sustentar filho dos outros. Sumam daqui e não voltem nunca mais." Pedrinho começou a chorar desesperado. "Quero a mamãe. Quero a mamãe." Sofia agarrou-se na roupa de Carlos, implorando entre lágrimas: "Por favor, nós não temos para onde ir." Mas ele simplesmente empurrou os dois para fora. A porta bateu com tanta força que o barulho pareceu atravessar o coração da menina. E naquele instante, debaixo da chuva, Sofia percebeu que estavam completamente sozinhos no mundo. Nos primeiros dias, Sofia ainda acreditava que alguém ajudaria, mas as pessoas passavam, olhavam e seguiam em frente como se aquelas duas crianças fossem invisíveis. Dormiam debaixo de marquises perto de muros e pontes. Quando chovia forte, Sofia abraçava Pedrinho tentando protegê-lo da água gelada. Muitas vezes passava fome para dar o único pedaço de pão ao irmão. Houve uma noite em que o frio parecia cortar a pele. Pedrinho tremia tanto que mal conseguia falar. "Sofia, eu tô com medo." A menina abraçou o irmão com toda a força.
cobriu ele com o próprio casaco fino e chorou em silêncio, olhando para o céu escuro. Naquela noite, ela teve medo de perder o irmão também. Dias depois, Pedrinho ficou com febre alta. O menino queimava de tanto calor e mal conseguia abrir os olhos. Sofia o carregou nos braços por quilômetros. Bateu em portas. Pediu ajuda. Implorou por atendimento. Mas ninguém quis ajudá-los. Cada não parecia destruir mais um pedaço daquela menina de apenas 11 anos. Até que, já sem forças, chegaram perto de uma estrada de terra cercada por árvores antigas. Sofia sentou-se debaixo da maior delas e colocou o Pedrinho no colo. O menino adormeceu febril agarrado nela, e Sofia começou a chorar baixinho, sem esperança nenhuma. Foi naquele momento que o destino mudou tudo. Dona Elvira e seu Alfredo estavam voltando da cidade para o pequeno sítio onde moravam quando viram as duas crianças debaixo da árvore. Ao enxergar Sofia magra, abatida e segurando o irmão doente nos braços, o coração dos dois idosos se partiu. Meu Deus! Dona Elvira sussurrou emocionada. Quem faria isso com crianças tão pequenas? Ela se aproximou devagar, ajoelhou diante de Sofia e colocou a mão em seus cabelos molhados. Venham conosco. Vocês não vão mais ficar sozinhos. Sofia tremia. Já tinha aprendido a desconfiar das pessoas. Mas quando sentiu o cobertor quente envolvendo Pedrinho e ouviu seu Alfredo dizer com voz calma: Não tenham medo. Vai ficar tudo bem. Algo dentro dela finalmente desmoronou. Naquela noite, depois de quase um mês dormindo nas ruas, Sofia voltou a dormir numa cama e chorou até pegar no sono. Os dias seguintes pareciam um sonho impossível. Dona Elvira preparava comida quente, cuidava da febre de Pedrinho e penteava os cabelos de Sofia como Marisa fazia antigamente. Muitas vezes Sofia chorava escondida, sem entender como dois desconhecidos podiam oferecer tanto amor. Mas numa tarde, enquanto ajudava a Dona Elvira a guardar roupas lavadas, um pequeno retrato caiu do bolso escondido dentro do vestido de Sofia. Era uma fotografia antiga de Marisa. Sofia contou que a mãe havia colocado aquela foto escondida em seu bolso pouco antes de morrer, dizendo para nunca esquecer dela. Quando Dona Elvira viu a imagem, suas mãos começaram a tremer. O rosto perdeu a cor. Alfredo, olha isso! Seu Alfredo pegou a fotografia devagar, e os olhos dos dois se encheram de lágrimas no mesmo instante. Era Marisa, a filha que eles não viam havia muitos anos. Sofia então contou toda a verdade. Sobre a doença da mãe, sobre a morte, sobre o padrasto que os expulsou na chuva poucos dias depois do enterro. Dona Elvira começou a chorar desesperadamente. Seu Alfredo ficou em silêncio, completamente destruído. Anos antes, eles haviam se afastado de Marisa por causa de um desentendimento familiar e perderam totalmente o contato com ela. Tentaram procurá-la durante muito tempo, mas nunca conseguiram encontrá-la novamente. E agora descobriam, da forma mais dolorosa possível, que a filha havia sofrido sozinha, adoecido, morrido, e deixado duas crianças órfãs no mundo. Mas o destino ainda guardava outra revelação. Alguns dias depois, dois advogados chegaram ao sítio, trazendo documentos antigos registrados em cartório. Marisa, já muito doente, havia deixado tudo organizado antes de morrer. A antiga casa onde moravam e as economias pertenciam legalmente a Sofia e Pedrinho. Carlos nunca teve direito a nada. Ao descobrir isso, tentou contestar os documentos, mentiu e brigou na justiça, mas perdeu absolutamente tudo. A casa que ele dizia ser dele precisou ser entregue às crianças e acabou sozinho, pobre, abandonado, exatamente como havia deixado Sofia e Pedrinho naquele dia de chuva. Mas Sofia nunca quis vingança, porque entendeu que se não tivesse sido expulsa daquela casa, talvez jamais tivesse encontrado os avós. E o verdadeiro amor de uma família. Os anos passaram. Pedrinho voltou a sorrir. Sofia cresceu rodeada de carinho. E Dona Elvira e seu Alfredo finalmente tiveram de volta a família que pensavam ter perdido para sempre.
Os dois idosos pareciam tentar recuperar, nos netos, todo o amor que não puderam viver ao lado da filha. Dona Elvira acordava cedo para preparar bolos, pães caseiros e os pratos que Marisa mais gostava quando era menina. Muitas vezes, enquanto penteava os cabelos de Sofia na varanda ao amanhecer, seus olhos se enchiam de lágrimas ao perceber como a neta tinha o mesmo jeito doce da mãe. Seu Alfredo, por sua vez, ensinava Pedrinho a cuidar da horta, plantar sementes e alimentar os animais do sítio. O menino o seguia para todo lado, segurando firme sua mão calejada, como se tivesse medo de perdê-lo também. E todas as noites, antes de dormir, Alfredo ficava olhando as crianças em silêncio, pensando em quantos anos haviam sido roubados daquela família por orgulho, distância e desencontros da vida. Havia dias em que Dona Elvira abria antigas caixas, guardadas no armário, e mostrava fotografias de Marisa ainda criança. Sofia adorava ouvir histórias sobre a mãe, como ela corria pelo sítio descalça, subia nas árvores e ria alto nos fins de tarde. Cada lembrança parecia trazer Marisa de volta para dentro daquela casa. A dor pela perda nunca desapareceu completamente, mas o amor começou aos poucos a preencher os espaços vazios que ficaram nos aniversários, nas noites frias perto do fogão a lenha, nas colheitas e nos almoços em família. Todos entendiam que aquele reencontro não tinha acontecido por acaso. Era como se a vida tivesse decidido devolver, através das crianças, a chance que Dona Elvira e seu Alfredo nunca tiveram de pedir perdão à própria filha. Muitas tardes, sentados debaixo da mesma árvore onde tudo começou, Sofia olhava ao redor e entendia algo que jamais esqueceria. Às vezes, a vida tira tudo da gente, apenas para nos levar exatamente ao lugar onde deveríamos estar. E agora eu quero saber a sua opinião. Você teria conseguido perdoar Carlos depois de tudo o que ele fez com aquelas crianças?